Fala galera, eu sou Igor Alexandre e está começando mais um vídeo do Jovem Seminarista. Vem com a gente! Bom, o ano de 2018 é um ano importante para a população brasileira, ano esse em que escolheremos o nosso próximo presidente da República, não é verdade? E eu quero trabalhar nesse vídeo aqui com os amigos que nos assistem dois assuntos que vira e mexe estão na boca do povo, que é política e religião. O tema do vídeo é: política e religião se misturam ou não? Mas o fato que deve ficar muito claro para a gente é o que significa a palavra misturar. A gente tem que estabelecer bem e conceituar bem essa palavra para podermos saber se de fato política e religião não se misturam. Se nós entendermos a palavra misturar como controlar, de fato uma não deve controlar a outra. Quando nos recordamos, por exemplo, do capítulo 22 de Mateus, quando os fariseus perguntam a Jesus acerca dos impostos que eram pagos a Roma, Jesus responde que eles deveriam, no caso, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a adoração tinha que ser dada a Deus, os impostos tinham que ser dados ao governo. Uma não controlava a outra, né? Então, nós precisamos entender que, no que tange ao controle, a religião não pode controlar o governo, não pode impor a sua fé ao governo, mas o governo, também o Estado em si, não pode controlar a religião, dizer que ela deve ou não fazer. Mesmo porque a fé precisa ser autêntica, a demonstração de fé na religião ela tem que acontecer de forma autêntica, né? Ela não pode ser imposta pelo governo. E a religião também não pode impor a sua fé para a sociedade se utilizando do governo para isso. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim", né? É sempre uma proposta e não uma imposição. Então, se você entende misturar como algo no que tange ao controle, à imposição, né, uma ação coercitiva, de fato, elas não se misturam nesse sentido. Mas, por um outro lado, a religião inevitavelmente influencia na cosmovisão do cidadão ou do indivíduo. Então, a nossa fé não só pode, como deve influenciar a nossa visão de mundo. E quando falamos a respeito de visão de mundo, está dentro disso, está inserido a nossa visão política. E partindo de um pressuposto que eu estou falando para um público cristão e tendo eu uma fé cristã, eu entendo que a fé cristã deve sim pautar, guiar, orientar os nossos posicionamentos políticos. Se assim não for, nós corremos o sério perigo, o sério risco de entrarmos num dualismo, de termos uma opinião cristã para um determinado assunto e termos uma opinião política para esse mesmo assunto. Por exemplo, um assunto polêmico que tem estado de forma bem recorrente, né, nas mídias, nas redes sociais, nas redes que envolvem a sociedade, o assunto do aborto, por exemplo. Você, se não tiver cuidado, não tomar cuidado, você pode acabar tendo uma opinião política a respeito do aborto e uma opinião cristã a respeito desse mesmo assunto do aborto, quando na verdade você deve ter uma opinião bem firmada, bem fundamentada e não abrindo mão da fé que você tem, da fé cristã que nos orienta nesse sentido. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que Deus sopra a vida no ser humano desde o ventre materno. Então ele tem a vida antes da sua concepção, né? Ele fala para o profeta Jeremias que foi escolhido, inclusive, desde o ventre materno. Então, a nossa fé cristã, ela não só pode, como deve pautar os nossos posicionamentos políticos. E se nós pararmos para analisar, todo posicionamento político é fundamentado por uma cosmovisão, por uma visão de mundo. E quando essa cosmovisão não é fundamentada por uma fé, por uma crença, ela é fundamentada por uma ideologia. Então, por exemplo, você tem posicionamento político marxista que é baseado, fundamentado numa cosmovisão, numa visão de mundo marxista, que enxerga o mundo através do que é chamado da luta de classes, né? O problema da sociedade, ele sempre vai ser interpretado através da luta de classes, do proletariado contra a burguesia, enfim. E, ultimamente, nós já temos visto outras sugestões para lutas de classes que não social e econômica também. E o problema da sociedade para o cristão
é o pecado. Se você desconsidera essa verdade, esse conceito fundamental bíblico, você corre sério risco de ter a sua cosmovisão afetada. O problema do ser humano não é formas de governo, o problema do ser humano não tange a questão puramente econômica, social, mas o problema do ser humano é pecado. Nós iremos alterar a forma de governo, nós iremos alterar o presidente, nós iremos alterar o que for. O problema do homem continuará sendo o pecado. Então, nós entendemos isso porque nós temos a nossa cosmovisão pautada nas Escrituras. Quando nós negamos isso, nós corremos o sério risco de tomarmos atitudes e posições controversas dentro da política. Por isso que eu entendo que a religião e a política devem se misturar no seguinte sentido. A nossa fé cristã, ela não só pode, como deve influenciar a nossa visão e o nosso posicionamento político. Nós lembramos bem um versículo que é muito conhecido, Salmo 119, versículo 105, que nos diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Então a palavra do Senhor nos orienta ao longo de todo o nosso caminhar. E na nossa caminhada nós nos deparamos com assuntos um tanto quanto polêmicos dentro da política. Nós nos deparamos com escolhas políticas que devemos fazer, porque a política ela rege a sociedade, nós precisamos estar inteirados de assuntos políticos, então nós devemos fazê-lo com a consciência limpa de que estamos exercendo a nossa fé cristã também nessa área de nossa vida. Eu gostaria de indicar aqui duas obras, Política segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, e o segundo livro, Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira, um teólogo brasileiro. Ele escreve sobre isso, ele dá uma visão também muito interessante, fazendo leitura dos textos de Esther e de Romanos 13, também é muito rico, foi para mim muito produtivo para entender e construir a minha visão dentro desse tema. Bom, esse foi mais um vídeo do Jovem Seminarista. Se você gostou, se você tem nos acompanhado, pedimos para que você divulgue o nosso trabalho, continue atento às novas publicações e continue nos prestigiando, orando por nós, porque nós estamos empenhados e nos preparando sempre para oferecer o que de melhor nós já temos adquirido para o compartilhamento aos irmãos. Que Deus abençoe você e até a próxima.